Estamos no capítulo 15 de Atos, vamos ver dos versículos 1 até o versículo 11. Atos capítulo 15, versículos de 1 a 11. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Nós vamos ver aqui nesse texto de Atos, capítulo 15, o perigo da falsa doutrina e como nós podemos lidar com conflitos dentro da igreja. Nós percebemos aqui e sabemos que a igreja estava no seu início, a igreja estava começando, tinha poucos anos, uma década e pouco, e já surgiram vários conflitos, várias dificuldades, ensinos falsos, perseguições assolavam a igreja, e o mal tão grande quanto a perseguição é o mal da falsa doutrina. E aí então nós vamos começar a perceber como se lidou, como se tratou esta questão dentro da igreja. A igreja se inicia, a igreja em seus primeiros anos, a igreja crescendo, se expandindo, e a igreja já com o início de divergências. Percebam aqui já, irmãos, já trazendo uma questão prática para nós, que igreja não é ausência de divergências, muito pelo contrário. Na igreja sempre existirão divergências. O problema não são as divergências, as dificuldades que a gente possa ter com relação a uma doutrina. O problema é como nós lidamos com essas divergências. Não é verdade? Os problemas sempre vão existir. Os problemas no seu lar sempre vão existir. A gente fala: o meu lar é perfeito, nunca terei problemas. Nunca brigarei com meu cônjuge, nunca brigarei com meu irmão. Temos a família perfeita, ninguém briga. Não é verdade. As brigas vão acontecer. O problema não são as divergências que você vai ter, mas é como você lida com elas. Você pode lidar com a divergência ali, dialogando, vendo como chegar a um ponto comum, vendo como resolver aquilo, ou simplesmente falar: eu não quero mais viver nesta família, eu vou embora dessa casa. Põe a trouxinha nas costas e vai embora. Como será que os discípulos, os apóstolos aqui, lidaram com esta questão? Como foram tratadas estas questões? Nós vamos ver algumas características deste texto, vamos ver como as pessoas ainda amavam a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento, como elas estavam presas, como estava impregnado o Antigo Testamento nelas ainda.
Eu vou reler o texto aqui até o versículo 5, para a gente ir expondo o texto. Ele fala assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiu-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Havia um grande apego à lei. Havia ali, eles estavam observando a lei no Antigo Testamento, e quando vem Cristo e não é mais aquela sombra do Antigo Testamento, aquele símbolo do Antigo Testamento que era da vinda de Cristo, eles querem permanecer na lei ao invés de olhar para Cristo, que é a realidade. Jesus Cristo era o cumprimento da lei. A lei apontava para Cristo, a lei mostrava que o Messias viria, a lei mostrava através dos sacrifícios, através da circuncisão, através das festas, tudo apontava para a graça e a misericórdia de Deus, para um Deus provedor, para um Deus que enviaria um Salvador ao seu povo. E aqui então nós percebemos que existe então, quando se começa a levantar esta questão, levanta-se um problema, existe um problema, e sempre existirá um problema. Há uma necessidade. Se você levanta um problema, o que você vai fazer? Letra A, você fala: não está contente, vai embora. Letra B, você discute com a pessoa e impõe a sua opinião e fala: você fica sentado e fica quieto. Letra C, você decide resolver de forma bíblica, examinando a questão e vendo aonde está o problema e qual é a resolução deste problema. Ou letra D, você passa um paninho sobre tudo e fala: olha, esta pessoa crê diferente aqui dentro, mas eu não vou tratar desse assunto porque eu não quero entrar em contendas com ninguém, porque eu não quero brigar. A letra C é correta. Nós não devemos nem ficar mandando pessoas embora de qualquer forma, sem conversar com ela. Nós não devemos impor a nossa opinião, simplesmente por impor, sem colocar uma argumentação. E nós não devemos também passar pano na questão. Não, vai gerar mais problemas, vamos brigar. Então, para não brigarmos, não vamos tratar dessa questão. Deixa ele que creia desta forma, não tem problema. Não devemos tratar de nenhuma dessas formas. Devemos tratar de forma bíblica este problema. Vamos lembrar que a circuncisão, ela era o início da vida de um judeu. Quando a circuncisão ela era feita nos homens, ela se inicia no Antigo Testamento, e aos 8 dias de vida de uma criança, de um homem, era feita uma cirurgia no seu órgão sexual. Então se tirava o prepúcio ali, se tirava a pele do órgão sexual masculino, e ali era feita a circuncisão como um símbolo, como um sinal de que aquele era um judeu e ele tinha uma aliança com Deus, era o símbolo de uma aliança com Deus. Então a circuncisão ela era uma lei para o Antigo Testamento. Acontece que o judeu ele valorizava de uma forma incorreta a circuncisão. A circuncisão era um símbolo de que você tinha uma aliança com Deus. Mas o simples fato de você se circuncidar não era uma prova de que você era um verdadeiro judeu, uma pessoa temente a Deus.
poderia ser apenas uma mutilação ali, apenas uma cirurgia. Se depois que aquele menino crescesse, ele não cresce no Senhor, aquilo era apenas uma cirurgia. Ele era um símbolo que não havia se tornado em realidade. Apenas um símbolo. É como alguém que tem uma aliança no dedo de casamento, mas já não é mais casado. Aquilo é apenas um símbolo para ele, não faz sentido. Não tem relação, não tem comunhão. A circuncisão, ela só fazia sentido quando aquela pessoa tinha uma comunhão com Deus. Aí sim, ele tinha a verdadeira aliança com Deus e tinha o símbolo marcado nele. Só que o judeu imaginava que automaticamente circuncidado, você é um filho da aliança, você já está salvo, você está garantido, logo, se você não for circuncidado, você não vai para o céu. Havia um engano, havia uma falsa doutrina aqui, e os apóstolos decidem, portanto, trabalhar esta questão. Vejam que o texto fala aqui, que eles há uma discórdia muito grande ali entre eles, e eles vão tratar esta questão. Percebam aqui que nós já falamos em capítulos anteriores, como os apóstolos foram perseguidos, eles foram presos, apedrejados, como eles passaram por graves perseguições. Mas aqui há um problema que nós podemos dizer que ele é tão perigoso, ou talvez mais perigoso do que a perseguição. Porque a perseguição você está alerta, você vê quem é o seu inimigo. Agora, quando há uma falsa doutrina, é algo que vem de dentro. É algo que às vezes vem de uma forma sutil, que parece ser algo bom, que parece ser algo legal, e às vezes você não percebe, e você só vai perceber lá na frente quando já aconteceu um estrago. Então, o engano doutrinário, quando ele vem de dentro, ele é muito mais perigoso do que a própria perseguição. Porque a pessoa se sente segura dentro da igreja. Estou aprendendo a doutrina, estou aprendendo a palavra de Deus, estou dentro da igreja, logo estou seguro. Não, muitos enganos vêm de dentro da igreja. Muitas heresias, muitas, dezenas, centenas, milhares surgiram dentro de igrejas. Seitas surgiram de dentro de igrejas tradicionais. Heresias e mais heresias. Quando você não vigia e não aprende a tratar a questão, a examinar a questão, a olhar para a Escritura e ver se realmente aquilo que está sendo falado se confirma com a palavra de Deus. Ali haviam homens apegados à lei de uma certa forma, que eles achavam que eles dependiam da lei para serem salvos. Havia aquele apego. Como muitas vezes pessoas que se convertem e creem em Cristo e elas vêm de outras religiões, elas ainda, por um certo tempo, elas podem ter um apego a algumas doutrinas do lugar onde ela estava antes, da religião anterior dela, das crenças anteriores dela. Principalmente quando envolve a questão de obras, de salvação, ela ainda tem uma certa confusão na sua cabeça. Ela não compreende muito bem a graça de Deus, e se você não acompanha e não a discipula esta pessoa, ela vai permanecer uma pessoa confusa. E de repente ela é uma pessoa esforçada, e ela permanece na igreja ali, ela é uma pessoa muito atuante, e de repente, por descuido, o pastor, o líder, coloca aquela pessoa como um líder da igreja, como um líder de grupos, como um líder de discipulado ali. Aquela pessoa vai passar princípios incorretos acerca da palavra de Deus. Vejam como isso é perigoso, de você receber pessoas e de repente daqui a 2, 3 meses a pessoa já é um líder de um grupo pequeno, ela já começa a discipular outras pessoas. Não, ela precisa aprender, compreender os princípios elementares da fé cristã. Então o engano é algo muito danoso, tão danoso a perseguição, porque ela pode matar a igreja do lado de dentro. Às vezes é algo mais sutil, mais silencioso. Mas se continuasse a circuncisão aqui,
se continuasse a guarda da lei aqui, e se fazer a circuncisão, o que significaria isso? Significaria que a salvação seria pelas obras. Ora, mas no Antigo Testamento não se fazia circuncisão? Sim, mas as pessoas não eram salvas pela circuncisão. Já no Antigo Testamento, a salvação era algo gracioso, por meio da fé no Senhor. Não era pelo fato de uma pessoa ser circuncidada que ela era salva. Aqui há uma falsa compreensão daquelas pessoas que trazem essa questão, que vem de outra cidade, que vem da Judéia para Antioquia para falar isso. Olha, se vocês não se circuncidarem segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Ora, quando Pedro faz aquela pregação em Atos capítulo 2, ele fala: arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. A obra da salvação, ela vem através quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. O batismo ali está junto, não que o batismo salve, mas é que quando uma pessoa cria o Evangelho, automaticamente ela já se batizava, era algo automático. Você creu. No momento que as pessoas creram, se você for ver em Atos capítulo 2, elas creram, se arrependeram, foram batizadas. Elas compreenderam: eu sou salvo, eu creio no Evangelho, eu quero me batizar, eu quero mostrar para os outros que eu sou cristão. E se aqui essas pessoas chegam lá e falam: não, só se arrepender dos pecados e ser batizado, vocês já se arrependeram dos seus pecados, vocês já foram batizados? Não, você precisa de mais coisas, você precisa da circuncisão ainda para ser salvo. A salvação seria pelas obras. Não foi pelo que Cristo fez na cruz, foi pela circuncisão. A circuncisão seria necessária para a salvação, e nós sabemos que não. A salvação é por meio graciosa, por meio da fé em Jesus Cristo. Então não há nada que nós possamos acrescentar à fé cristã, à graça de Deus. Para eu ser salvo, eu preciso crer em Cristo e fazer algo, boas obras. Preciso dar esmolas, preciso me autoflagelar, preciso andar, fazer uma peregrinação até não sei aonde, eu preciso fazer uma aliança aqui de dar os meus bens para alguém, fazer um voto de pobreza. Eu preciso fazer qualquer outra coisa aqui. Você está querendo merecer a salvação. A salvação é algo gracioso, não é algo que você merece. A salvação não é pelas obras. Eu preciso ir à igreja toda semana e vou ser salvo. Que bom, ótimo, maravilhoso. Venha para a igreja toda semana. Todo domingo esteja aqui na igreja. Mas não para ser salvo. Você estará aqui porque você ama a Deus, porque você quer ouvir a palavra de Deus, porque você quer honrar ao Senhor, você quer conhecer mais a palavra de Deus. O fato de você vir à igreja não te salva. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E o Senhor age graciosamente em você. E Ele te conduz à fé em Jesus Cristo. A salvação não é pelas obras. Quando uma pessoa cria na salvação pelas obras, ou seja, na circuncisão como meio de salvação, ela tirava a liberdade que Cristo deu ao seu povo. A Bíblia nos fala que se nós cremos em Cristo, nós verdadeiramente somos livres. E aqui o que acontece é que as pessoas estavam aprisionando, estavam condicionando a salvação a uma regra, a se voltar para a lei. Percebam que ele fala aqui, já que a circuncisão era o início ali, no início da vida, aos 8 dias de vida. Vejam que esses homens que haviam se convertido, que eram da seita dos fariseus e que ainda tinham esse ranço da lei de Deus, que eles tinham que cumprir a lei, eles falam ali no versículo 5: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então eles têm que circuncidar e observar a lei. Ora, mas se Cristo veio no cumprimento da lei,
Se a lei era uma sombra e Cristo é a realidade, não há mais sentido em cumprir a lei, não há mais sentido na circuncisão, não há mais sentido na guarda do sábado, não há mais sentido nos sacrifícios, não há mais sentido em ter um sumo sacerdote para entrar lá no Santo dos Santos. Nós já temos a Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, nosso perfeito sumo sacerdote. Nós já temos a Cristo, que é o nosso Cordeiro de Deus. Nós não precisamos mais da figura do Cordeiro, nós temos o Cordeiro de Deus. Cristo cumpriu perfeitamente a lei e Ele era o cumprimento da lei. E nós então não estamos presos à lei. Veja aqui o que o texto nos fala nos versículos 10 e 11. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Vocês estão colocando uma carga sobre essas pessoas que elas não vão suportar, que elas não vão aguentar. Nem vocês suportam esta carga de cumprir a lei. A Bíblia fala que se você for viver pela lei, você tem que cumprir toda a lei. E que se você deixar de cumprir um ponto sequer da lei, você já deixou de cumprir todos eles. A lei mostra que você e eu somos pecadores e que nós não conseguimos cumprir a lei. E ela nos aponta a graça. O versículo 11 fala: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Nós somos salvos pela graça e não pela lei. Nós não somos salvos por cumprirmos alguns dias, algumas festas, por fazermos isso, aquilo, outro. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, é importante nós entendermos que a continuidade da circuncisão era danosa, porque ela apontava para uma salvação pelas obras. E não há ninguém que seja salvo pelas obras. Todos nós estaremos condenados. O terceiro ponto é que a importância que mostra esse texto de haver um debate entre líderes. Vejam comigo a partir do versículo 6, que ele fala o seguinte: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Os apóstolos, os 12 apóstolos, se reúnem juntamente com presbíteros, com líderes da igreja que foram selecionados para pastorear as igrejas. O termo presbíteros, bispos ou pastores são intercambiáveis, são usados, são sinônimos aqui praticamente, para a mesma função pastoral. Então existiam os 12 discípulos e presbíteros que eram selecionados para pastorearem as igrejas. Reúnem-se estes homens num concílio para decidirem esta questão. E aí nós percebemos o quanto é importante líderes conversarem, não haver uma centralidade. É importante ter vários líderes, não apenas um líder, não apenas aquele, o pastor que manda, não existe mais nenhum líder. É importante ter, mesmo numa igreja pequena, ter mais um líder pelo menos. Em igrejas grandes são necessários vários líderes. Mas não é danoso ter apenas um líder, porque ele pode fazer o que ele bem entender, ele pode se desviar da palavra de Deus, ele pode tentar impor a sua opinião para as pessoas sem que haja uma outra pessoa junto, sem que haja um colegiado de presbíteros juntos para discutir a questão. O pastor pode chegar e falar: é assim e pronto, acabou, eu sou o líder e vocês fechem a boca e vocês vão fazer o que eu estou mandando. Não existe um grupo de líderes para conversar sobre isso. Não é bem assim, acho que você está se excedendo, não é desta forma essa doutrina, talvez você foi além do que a Bíblia está falando, você está se excedendo nesta questão, você está enganado nesta questão, aquele ponto que você pregou ali, você distorceu o texto. A importância de se discutir um tema. Há um perigo nesta centralidade. Existem igrejas que têm donos, que você já não fala mais a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja menonita, a igreja metodista. Você fala: a igreja é tal pessoa. E aquelas pessoas ainda fazem questão de fazer uma placa enorme lá com a foto daquele cidadão lá, daquele líder. Aí mostra que aquela igreja realmente não é de Jesus, aquela igreja é daquela pessoa. Então há um perigo nesta centralidade, que aquele homem, aquele líder, é ele quem manda e não tem mais nada. Não existe, é importante, é necessário uma transição na igreja.
Porque um líder, ele envelhece, ele morre. E muitas vezes nessas igrejas, quando o líder morre, as pessoas não sabem o que fazer, porque aquele homem é praticamente o dono da igreja. O que vamos fazer agora? Não temos uma outra liderança. Por mais que se fale, temos os outros líderes aqui, temos até uns pastores aqui, que acabam sendo só fantoches dele, acabam sendo os office boys lá do pastor, do grão-mestre, lá do bispo, do apóstolo, sei lá das quantas, que eles até se auto-intitulam apóstolos, quando na verdade ele acaba sendo um dono da igreja. Então a importância de haver de nós nos importarmos com a igreja, nos preocuparmos com a igreja e pensarmos, é necessário haver uma transição, que tenha uma outra pessoa sendo preparada para entrar no lugar do pastor, se necessário. E não que haja um dono de uma igreja, só para ele fazer o que ele bem entender. A discussão ela é muito importante, e os discípulos, os apóstolos vão discutir juntamente com esses presbíteros ali. Versículo 7 vai falar, vendo o grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Você falou, não há diferença entre judeu e gentil, que Paulo em Efésios vai falar a mesma coisa. Não existe homem e mulher, judeu e gentil. Somos um em Cristo. Somos um só povo. E estavam querendo judaizar todo mundo lá. Todo mundo vai se tornar judeu. Não era assim. Há essa discussão salutar, né, de se conversar. Hoje em dia as pessoas perderam essa noção da necessidade de você conversar, debater um tema. As pessoas elas gostam de debater pela internet, todo mundo fica valente, debate pela internet. Mas quando você vai conversar cara a cara com pessoas, argumentar sobre temas das escrituras, as pessoas elas não querem conversar, elas se fecham, elas emburram, elas vão embora, elas não conseguem discutir. A importância de a gente discutir sobre esses temas. A discussão sobre isso continua mesmo hoje, porque algumas pessoas em muitas igrejas acham que a salvação é pelas obras. Não é mais pela circuncisão, talvez, e certamente não é, mas é uma salvação pelo batismo. Tem igreja que acha que pelo fato de você tomar a ceia você é salvo. Tem igreja que acha que pelo fato de você fazer uma corrente de oração você é salvo. Tem gente que acha que pelo fato de você ir subir no monte lá, você pode ser salvo. Se você fizer uma peregrinação para não sei aonde, você vai receber salvação. As pessoas estão presas a um ranço de que você é salvo por aquilo que você faz. Eu vou fazer algo para merecer a salvação. Ninguém merece a salvação. Não é pela circuncisão, não é pelo batismo, não é pelas boas obras, você é salvo pela graça, pela graça de Deus, porque Jesus Cristo foi enviado para morrer em nosso lugar. Nós corremos o risco de nos deixarmos levar por falsas doutrinas, muitas vezes. Tem um texto muito famoso lá de Gálatas, capítulo 2, que fala sobre essa questão dos judaizantes ali também, e ali fala que Paulo resistiu face a face a Barnabé porque ele também estava se deixando levar. Barnabé estava se deixando levar por isso, por essa questão da circuncisão. Mas algo que nós precisamos compreender é que a lei de Deus, ela conduzia e conduz à graça. Então, quando o judeu cumpria a lei lá no Antigo Testamento, ele percebia o quanto era difícil cumprir a lei. Quando você olha para os 10 mandamentos, você percebe o quanto é difícil cumprir a lei de Deus. Ele vai falar de tantas coisas, vai falar de você não fazer imagem de escultura, de você não ter outro Deus diante do Pai, não apenas uma imagem de escultura, mas um Deus, que você faça um Deus para si no seu coração,
dinheiro, posses, amizades, relacionamentos. Fala da questão de você cobiçar as coisas do seu próximo, cobiçar o cônjuge do próximo, os bens do próximo. Fala de não matar, não roubar. E Cristo ainda expande este entendimento no Novo Testamento, falando que não é só o fato de você não matar, mas é o fato de você, da forma que você trata o seu irmão. Não é só a questão de você adulterar, mas a questão de como está o seu coração, que o adultério pode estar no coração também. Então é algo muito mais amplo do que só a atitude. Eu não sou um adulto, mas o meu coração. Eu não tenho uma imagem de escultura, só que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro, que a avareza é a idolatria. É muito mais amplo do que nós pensamos, e aí nós começamos a perceber quão difícil é cumprir a lei, que nenhum de nós consegue cumprir a lei. E aí o que a lei pode fazer? Se você crê no Senhor, se aquele judeu cria no Senhor, ele compreendia: eu não consigo cumprir a lei, eu preciso de um Salvador. Mas alguns pensavam: não, eu vou conseguir cumprir a lei. Aqueles que não viam a necessidade de um Salvador, ou entendiam que eles precisavam fazer as obras próprias deles, levavam ao legalismo, a você criar um monte de outras regras para achar que você está cumprindo melhor a lei de Deus, como os fariseus faziam. Nós vamos cumprir a lei de Deus e vamos criar várias outras regras para mostrar como nós somos bons. Tem a lei de Deus e mais um tantão de regras aqui de como cumprir a lei de Deus. Não é assim. A lei de Deus nos mostra quão miseráveis nós somos e quanto nós necessitamos da graça de Deus. A Bíblia nos fala que a lei, ela é nossa tutora, que ela nos conduz a Cristo. Vejam comigo o texto lá em Gálatas capítulo 3, versículos 23 ao 29. Há um termo ali em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 29, que ele vai falar ali sobre como a lei nos conduz à graça. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, nós estávamos sob a tutela, sob a responsabilidade da lei, se assim nós podemos dizer, até que chegasse a graça de Deus, até que Jesus Cristo fosse revelado como a graça. Versículo 24 fala: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra aio aqui é o símbolo de pedagogo. Lá nos serviu o pedagogo na antiguidade era aquele escravo que levava o filho do seu senhor para ser instruído, para receber a instrução. Então ele levava aquela criança para ser instruído. Então ele conduzia aquela criança à instrução. O senhor seu entregava aquele escravo, o seu filho, para que ele fosse então conduzido, para que fosse instruído, para que ele fosse alfabetizado, para que ele conhecesse aquilo que era necessário para a sua vida. Então o que ele está falando aqui é que a lei nos serviu de condutor, a lei nos serviu de aio, de pedagogo, para nos conduzir a Cristo. A lei aponta para Cristo. A lei não aponta para si própria, a lei aponta para Jesus. Ela nos mostra a necessidade de Jesus, a fim de que fôssemos justificados. Ele fala justificados por fé, não pela lei. Eles entendiam que eles eram declarados justos porque eles cumpriam a lei. Não, você é declarado justo porque você tem fé em Jesus, porque você sabe que você é injusto, e aquele que pode te justificar foi aquele que morreu na cruz. Você é justificado por meio da fé. Versículo 25: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao laio. Então, quando veio a fé, nós não estamos mais subordinados a este pedagogo que nos conduzia.
Nós não precisamos mais ser conduzidos porque nós já chegamos. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, vocês todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo, não pela circuncisão. Eles compreendiam: se eu for circuncidado, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Versículo 28, de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há diferença entre judeu e gentil, homem e mulher. Ninguém é superior a ninguém. Vocês são um em Cristo. O judeu não é superior porque ele foi circuncidado na infância. Porque quando aquele gentil creu no Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, creu em Cristo, foi batizado, nós somos um em Cristo. Fazemos parte de uma mesma família. Versículo 29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Os judeus achavam que eles só eram os descendentes de Abraão. Só os judeus eram os descendentes de Abraão. Sim, na carne sim. Espiritualmente, todo aquele que creu no Evangelho é descendente de Abraão. Somos descendentes espirituais de Abraão. Somos filhos da promessa de Deus. E ainda outro texto, Romanos 2, 28 e 29. Olha só o que o texto nos fala ali. Romanos 2, 28 e 29. Qual capítulo de Gálatas foi lido agora? Gálatas capítulo 3, 23 ao 29. E aí nós temos Romanos 2, 28 ao 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão aqui é somente na carne. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é no coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Olha, percebam como esse texto está falando. Ele está falando: judeu não é apenas aquele que é circuncidado exteriormente. Isso não basta. Não é só circuncisão na carne. Ele está falando: o judeu verdadeiro é aquele que o é interiormente, é o interior, é o coração. E judeu aqui falando de ser aquele que está debaixo das promessas de Deus. Novamente, já falamos sobre isso. Nós não estamos falando aqui de que todos que creram em Cristo são da etnia judaica. Não. São judeus figurativamente, no sentido de que nós somos filhos da promessa de Deus. E o versículo 29 fala que a circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração. Não é só a circuncisão na carne. Circuncisão na carne pode ser só uma cirurgia, mas é a circuncisão de coração. É você realmente fazer parte da promessa de Deus. É você viver para o Senhor. Não é o fato de alguém impor uma regra que você vai se tornar um cristão piedoso. Como em muitas igrejas se tem hoje de regras. Olha, a mulher não pode usar calça, porque a mulher temente a Deus não usa calça, tem que usar só vestido. Não pode cortar o cabelo. Eu participei na minha infância, adolescência, participei de igreja assim: mulher não podia cortar o cabelo, não podia fazer maquiagem. Tudo isso, as pessoas acham que pelo fato de você deixar de cortar o cabelo, a mulher vai ser mais piedosa por isso. E muitas vezes se faz isso pensando: é porque existem abusos, é porque existem mulheres que não se vestem com decência. Bom, mas o fato de você fazer isso não vai mudar. O fato de uma pessoa não se vestir de uma forma decente, você vai proibir então de ela usar um tipo de roupa? O fato de uma pessoa exagerar na comida, se de repente você vai falar: então você não vai comer a partir de agora? Não, você vai falar: você tem que se controlar.
naquilo que você come, senão você vai passar mal. Da mesma forma, olha, você está usando uma roupa que é importante para cobrir o seu corpo, você está usando de forma indecente. Você não precisa proibir a pessoa de usar. Como era proibido as pessoas de assistirem TV. Falavam até que usavam o termo caixinha do diabo na época, quando eu era criança, adolescente. Porque existiam programações ruins. Então existem programações ruins, então é proibido assistir. Não. Você deve ter coerência, critério no que assistir. Nos nossos dias, hoje, alguns pastores de repente poderiam pôr, não, é proibido olhar a internet porque tem muita porcaria lá. Não, não é essa a questão. Tem bastante porcaria? Claro que tem. O pastor tem que orientar, olha, tenha critério naquilo que você vê. Aquilo que glorifica a Deus, olha aquilo que glorifica a Deus, aquilo que vai acrescentar para a sua profissão, para a sua escola, aquilo que vai trazer algum benefício para você. E alguns colocam de tal forma e ameaçam de tal forma como se você fizer esse tipo de coisa, se a mulher usar esse tipo de maquiagem, ou usar esse tipo de roupa, ou fizer esse corte de cabelo, você perde a salvação. Igrejas, seitas, que falam, olha, para você ser salvo, você não pode comer esse tipo de comida, você não pode comer carne de porco, você não pode tomar café, você não pode tomar esse tipo de chá, você não pode comer aquilo outro. Se você comer isso, você não é salvo, você não vai para o céu. Isso é salvação pelas obras. Isso não é graça. Você está jogando a obra de Cristo para escanteio. E você acha que o fato de uma pessoa deixar de comer uma carne de porco, de uma pessoa deixar de tomar um tipo de chá, de uma pessoa deixar de tomar café, ela vai ser salva porque ela não toma café. As pessoas deixaram de compreender que é a graça de Deus. Não é roupa, não é maquiagem, não é o tipo de música. Na nossa igreja nós só tocamos cantor cristão. Que corinho não é de Deus. Que corinho, se você cantar corinho, você perde a salvação. Espero que ninguém tenha chegado nesse ponto, mas comece a colocar algumas regras, como se aquilo fosse trazer santificação para as pessoas. Não, porque tem corinho que não tem letras boas. É verdade, então se tem corinhos que não tem letras boas, não use. Não use essas músicas que não têm letras boas, use músicas que têm conteúdo cristocêntrico. Não joga tudo fora. É igual aquela ilustração da água que está suja e tem um bebê dentro da banheira ali, você joga água e o bebê junto. Não é assim. Tira o bebê e joga água fora. Coloca o bebezinho lá no berço, sequinho, coloca uma fraldinha não, deixa o bebê embora. Senão a gente começa, não, você não pode usar isso, não pode ver aquilo outro, não pode assistir aquilo, não pode aquilo. Não, calma. Critério. Salvação, a graça. Aí as pessoas começam a tentar criar uma salvação meritória. Então percebam quantas coisas nós falamos aqui. Não coloquem um jugo que as pessoas não possam suportar. Jesus falou isso para os fariseus lá em Mateus 23. Falou que eles atavam fardos pesados que as pessoas não conseguiam suportar e que eles nem com um dedinho tentavam levantar esse fardo. Eles tentavam colocar aquele jugo pesado sobre as pessoas. Isso é terrível. O Senhor veio para nos salvar, veio para nos dar vida em abundância, veio para nos mostrar a graça por meio de Jesus Cristo. E aí a gente começa a colocar jugo, faça isso, faça, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro, senão você não é salvo, senão você não é salvo. A pessoa tem que se sentir segura nos braços de Cristo. Ela tem que compreender que ela é uma filha do Senhor, que ela é falha, que ela volta e meia vai pecar, que ela vai entristecer ao Senhor, todos nós. Mas que nós vamos nos chegar ao Senhor e pedir perdão a Ele. Nós sabemos, Senhor, Tu enviou o Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim, e os meus pecados foram pagos pelo sangue de Cristo. Que graça maior que essa nós podemos ter? Você não precisa se penitenciar, você precisa apenas confiar na graça de Deus.
E para encerrarmos, lembre de receber, quando tivermos novos convertidos, receba esses irmãos baseados na graça de Deus. Não tente colocar um jugo sobre esta pessoa, de que ela tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Vamos trabalhar o coração desta pessoa, vamos acolher esta pessoa e pedir que Deus faça a obra na vida dela, que Deus trabalhe no seu coração, graciosamente, que o Senhor vai produzir ali santificação na vida daquela pessoa. Que nós possamos crer na graça de Deus, que nós possamos depender do Senhor para a salvação. A nossa salvação é apenas em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.